Olha aqui eu de novo no Maratona PMCF-GV, né? A gente precisa estar revendo todos os conteúdos do edital. Acredito que você está acompanhando todas as aulas aí do Objetivo, está acompanhando a gente. E com certeza vocês vão fechar essa prova de RLM, dependendo de mim, dependendo das minhas dicas, dos meus métodos, vocês vão conseguir resolver todas as questões da prova de vocês que já há de vir, né? Já está bem pertinho. E a gente precisa bater em cima desse edital, fazer aquela revisão geral, para vocês ficarem mais seguros na hora de fazer a prova e acertar todas as questões. Então, no tópico desse maratona de hoje, a gente vai estar estudando o quê? Inicialmente, as frações, né? As razões, as proporções, que sempre está caindo nas provas da FGV. Então, um detalhe para esse tipo de questão, a gente vai resolvendo cada questão, porque é a resolução de questão, e de acordo com a resolução a gente vai fazendo as devidas explicações. Mas, tópico básico que você precisa saber sobre as frações, né? Para a gente resolver essa primeira questão. Como ele está falando de frações, razões, eu preciso saber de uns conhecimentos aqui, que são chamados conhecimentos pré-requisitos. Então, para a gente ter uma noção de fração, né, em cima sempre fica a parte, embaixo fica o todo, né? A parte e o todo. Eu preciso saber qual é o complementar de uma fração. Um exemplo, quando eu tenho uma fração 2 quintos, o complementar dela, um complemento dela, é o que está faltando, né? O que quer dizer que está faltando? Se todo é 5 e aqui tem 2, então está faltando o quê? O 3. Então, 3 quintos é o complemento. Sempre a fração é assim, você tem a fração e o seu complemento. Pedro, se eu quiser somar a fração, como é que a gente faz? Vamos supor que eu tenha 2 quintos mais 3 quartos. Como é que eu somo essas duas frações, Pedro? Simples assim. Passa um traço, multiplica os de baixo, os denominadores, 5 vezes 4, 20. E depois multiplica em x. 2 vezes 4, 8, mais 5 vezes 3, 15. 8 mais 15 dá 23 sobre 20. Somei a fração. Tanto serve para soma, como serve para subtração, esse método aqui. Não precisa estar tirando MMC, não. Faz isso. Multiplica os de baixo, e depois multiplica em x e bota os resultados em cima. Se for soma, soma, adiciona. Se for subtração, diminui. Quando é multiplicação, vamos supor que eu tenha 2 quintos vezes 3 quartos. Para multiplicar, vocês vão fazer o sim. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. O 2 vezes 3 e o 5 vezes 4. 2 vezes 3 dá 6. 5 vezes 4, 20. Lembrando, quando eu tenho uma fração que tanto de cima quanto de baixo, numerador e denominador, dá para dividir pelo número só, tem que dividir. Então, observa aqui que dá para dividir por 2. Tem que dividir para deixar ela irredutível. Então, 6 dividido por 2 dá 3. E 20 dividido por 2 dá 10. Fica assim, 3 sobre 10. Tem que dividir, tá certo? Pedro, e quando é divisão? Vamos supor que eu tenha 2 quintos dividido por 3 quartos. Como é que eu faço? Eu aprendi lá na escola que repete a primeira. Às vezes eu até esqueço como é que é isso. Faz assim, ó, que é simples. Os de fora e os de dentro. Como se fosse um arco-írisinho, um arco, ó. Os de fora e os de dentro. Então presta atenção, ó. Os de fora, sempre multiplica, tá certo? Os de fora, 2 vezes 4, 8. E os de dentro, 5 vezes 3, 15. Acabou. Somente isso, não precisa fazer. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, faz assim, os de fora e os de dentro. Mas se tiver assim, se tiver nesse formato aqui, ó, 2 quintos dividido por 3 quartos. Como é que eu faço? Sempre é do lado da esquerda, tá certo? Faz assim, ó, multiplica em x. Se tiver nesse formato aqui, tu multiplica em x, ó. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Acabou. Do mesmo jeito, ó. Mesmo resultado. Isso é o básico. O que é básico também? Como é que eu sei tirar uma fração em cima de um número? Eu tenho um número 100... Vou botar 100 não, vou botar 80. Aí pergunta assim, quanto é 3 quartos de 80?
Quanto é 3 quartos de 80? Aí você faz o seguinte, ó. 80 dividido por 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, 3 quartos de 80 é 60. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Agora, quando é o contrário, quando ele diz assim, ó. 60 é 3 quartos de quanto? 60 é 3 quartos de qual número? Certo? Tanto eu posso ir quanto voltar. Quando ele diz 60 é 3 quartos de qual número? Aí você vai fazer o contrário, ó. Quando ele te dá um número e a fração que ele representa, é só dividir o contrário agora, ó. 60 dividido por 3, 20. E esse 20 multiplica por 4. 20 vezes 4 dá o quê? 80. Olha, nós voltamos o que era antes. Eu tanto posso ir quanto voltar. Agora, lembrando, quando eu quero tirar uma fração em cima de um número, eu divido o número pelo de baixo, o resultado que deu, multiplico pelo de cima. Deu 60. Agora, se ele já diz assim, 60 é 3 quartos de qual número? Normalmente nas questões diz assim, fulano de tal vendeu uma bicicleta e ficou com 500 reais. E esses 500 reais é 2 quintos de quanto? Do preço que ele vendeu a bicicleta. Vamos supor que ele ficou com 500 reais e esses 500 reais equivale a 2 quintos do preço da bicicleta. Então, quanto foi o preço da bicicleta? Aí, quando eu tenho uma fração e o número que ela representa, é só fazer assim, o contrário. Ó. 500 dividido por 2, 250. E 250 vezes o de baixo. Então, vai ser o 250 vezes 5. Quando eu faço a multiplicação, 250 vezes 5, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, 12. Deu R$ 1.250, o preço que ele vendeu, que é o preço total. Entendeu? São conhecimentos básicos que você precisa dominar para as questões que caírem de fração. Vai cair questão de fração e você precisa saber desses detalhes. Então, olha aí, a primeira questão diz assim, ó. Uma equipe de trabalhadores de determinada empresa tem 24 funcionários. Então, nessa primeira questão, a gente já estrutura assim, né? Ó. Se eu tenho 24 funcionários no total, e ele disse o quê? O número de mulheres é o mesmo do número de homens. Então, significa dizer que eu vou ter 12 homens e 12 mulheres. 12 homens e 12 mulheres. Em seguida, certa manhã, 3 quartos das mulheres e 2 terços dos homens, dessa equipe saíram para um atendimento externo. Desses que foram para o atendimento externo, a fração de mulheres é. Vamos ver aqui a quantidade, como é que a gente retira uma fração em cima de um número. Olha o processo. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. 8 homens foram para o atendimento externo. Agora vamos ver o das mulheres. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 9 mulheres foram para o atendimento externo. Totalizando quantas pessoas nesse atendimento externo? 8 homens com 9 mulheres. 17 pessoas que foram para o atendimento externo. Atendimento externo. Como na questão comando ele está pedindo qual é a fração de mulheres que saíram para esse atendimento externo. Então, quantas mulheres foram? 9. Então, no caso aqui de mulheres, se foram 9, 9 mulheres no meio de quanto? De 17. Então, a fração é 9 sobre 17, a fração de mulheres. E qual seria a de homem? 8 sobre 17. Mas, como a questão está pedindo a fração de mulheres, eu encontro essa alternativa D de dado. 9 sobre 17 é a alternativa certa dessa questão, que está trabalhando com razão. Próxima questão, a questão 2 tem assim. Também é uma questão de fração. Agora, olha o detalhe, a diferença da primeira questão para a segunda. A primeira questão ele tinha quantidade. E a gente conseguiu retirar uma fração da quantidade. Já na questão agora 2, ele não vai te dar valor. Não vai te dar valor, só vai te dar fração. Aí você precisa se desdobrar. Existem métodos difíceis, mas o método que eu vou te ensinar aqui é o mais fácil possível. Mais fácil e mais rápido. E diz assim, ó. Pedro comprou uma barra de chocolate e
deu metade para Beth. Beth deu metade do que recebeu para Márcia. Márcia comeu o terço do que recebeu e deu o restante para Duda e Emília, em partes iguais. Emília deu 1/5 do que recebeu para Fábio. E Fábio deu tudo que recebeu para Duda. Da barra de chocolate, Duda ficou com uma porção aproximada de quantos por cento? Aí você não sabe quantos tinha, né? O total. Aí você vai fazer o seguinte. Para esse tipo de questão, dá para resolver somente em uma linha. Uma linha. Existem cálculos enormes, mas para ela você só vai... uma linha somente, certo? E como é que eu faço, professor, essa questão em uma linha? Você vai fazer o seguinte. Anotam inicialmente todas as frações que aparecem na questão. Todas as frações que aparecem na questão. Então vamos anotar aqui todas as questões, ou todas as frações. Diz assim, ó, primeiro, deu metade. Se deu metade, metade é 1/2. Certo? A outra fração apareceu o quê? Deu metade de novo. 1/2 de novo. Outra fração. Comeu 1/3. Aí apareceu 1/3. 1/3 é 1/3. Depois apareceu o quê? E deu o restante para a Duda em partes iguais. Partes iguais, dividiu por 2. 1/2 de novo. Depois, Lenda e Emília deu 1/5. Que é 1/5? 1/5. Pronto. Aí não aparece mais fração, ok? Que é que você vai fazer? Olha só o detalhe, o bizu. Multiplica todos os números de baixo. Aí vai te dar um valor, que justamente é a suposição que seja o valor total da barra, né? Então vamos multiplicar os de baixo. Quando a gente multiplica os de baixo, aí eu vou ter o suposto número, né? Eu vou botar aqui, ó. Supondo que o total seja, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 5, 24 vezes 5. Vamos lá. 5 vezes 4, 20. Bota o 0, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Então vamos supor que seja 120. Certo? O valor total. 120. Então você multiplica tudo que está embaixo. Tudo. Aí agora vamos estruturar na linha, né? Para resolver. Lendo a questão. Primeiro, o Pedro, né? Inicialmente tinha 120. Deu a metade para a Beth. Ó. Ele tinha inicialmente 120. Deu metade para a Beth. Quanto a Beth recebeu? 120 dividido por 2. 60. Então ele deu 60 para a Beth. Aí o que é que você precisa fazer, ó? Restou o quê? Se era 120, deu 60 para a Beth, restou o quê? 60. Certo? Aqui é o resto, ó. Restou 60. Em seguida, Beth deu metade do que recebeu para a Márcia. Então presta atenção, ó. Beth tinha 60, né, ó. Aí recebeu 60, deu metade. Se ela deu metade, sobre 2, né? Quando eu divido, 60 dividido por 2 dá o quê? 30. Então ele deu 30 para quem? A Beth deu para Márcia. 30 para a Márcia. Aí restou, se era 60 que ela tinha, aí restou o quê? 30, né? Se era 60, se ela deu 30, restou 30. Seguindo, Márcia comeu 1/3 do que recebeu. Ó, 1/3. Quando eu faço aqui 1/3, ó, 30 dividido por 3 dá 10. Certo? Restou o quê? Se era 30, se ela comeu 10, então restou o quê? 20. Restou 20. Aí, e deu o restante para Duda e Emília em partes iguais. Então, ó, desses 20, ela deu em partes iguais a Duda e Emília. Então, ó, Duda recebeu 10 e a Emília recebeu 10. Duda recebeu 10 e a Emília recebeu 10. Seguindo, Emília deu 1/5 do que recebeu para Fábio. Ó, Emília, 1/5 para Fábio. 10 dividido por 5, 2.
Então, ela deu 2 para a Fábio. O que foi que restou para ela, hein? Se ela tinha 10, deu 2, restou o quê? 8 para ela. Né? Porque ela tinha 10, deu um quinto. Ou seja, ela deu 2, restou 8 para ela. Continuando. Fábio deu tudo o que recebeu para a Duda. Quanto foi que o Fábio recebeu? 2. Não foi? Ó, Fábio recebeu 2. E ele deu tudo que recebeu para quem? Para a Duda. A Duda recebeu os 2 do Fábio. Se a Duda recebeu os 2 do Fábio, a Duda ficou com quanto? Com 12. Duda ficou com 12. Finalizou a questão. Por quê? Ele diz assim: da barra de chocolate, Duda ficou com uma porção aproximada de quantos por cento? Vamos lá. Quanto é da barra de chocolate? Não era 120? A Duda ficou com quanto? 12. Então a fração será o quê? A parte pelo todo. Então vai ser 12 dividido por 120. Que é o suposto número, né? Ó, parte dela pelo todo. Simplificando, como eu disse para você, que tem que simplificar, né? Vamos simplificar por 12, né? Porque todos 2 dá para dividir por 12. Então vai ficar 12 dividido por 12, 1. 120 dividido por 12, 10. 1/10 é a mesma coisa que o quê? 10%. 10% eu encontro isso aonde? Na alternativa B de bola. Olha a questão simples. Aparentemente uma questão difícil, mas devido não ter valores, você tem que simplificar. Anota todas as frações, multiplica os de baixo, aí você tem o suposto valor, que é para você dar o pontapé inicial na resolução da questão. Na terceira questão, nós vamos falar sobre diagramas. Né? Os diagramas lógicos. Vamos começar a estudar aqui sobre conjunto, diagrama, né? Então prestem atenção. Quando se fala em diagramas, nós temos que imaginar o seguinte: diagramas, ele é dividido em 2 noções básicas que a gente precisa desenvolver. Nós temos um diagrama, ó, estou dizendo diagrama. Nesse diagrama, quando ele está completo, quando ele engloba todas as pessoas sem ficar nenhuma de fora, então nós temos o todo. Esse o todo, ele é chamado de universal. Não deixa nenhum de fora, né? Quando eu digo todos, tudinho, não fica nenhum de fora. Quando eu digo todo, nenhum, qualquer, quem, tudo é um quantificador universal. Agora, se eu pego uma partezinha dele, certo? Uma partezinha dele, tipo algum, né? Quando eu pego uma partezinha dele, então, não estou pegando todo, só um pedacinho. Já esse pedacinho, ele é um quantificador chamado de existencial. Existencial é que existe pelo menos um, só um, ou existe um, alguns, pelo menos um, nem todos. Tudo é existencial, que tu não dá uma noção do completo. Tranquilo? Então existem 2 quantificadores. Nós temos o quantificador universal, e nós temos o quantificador existencial. Então, quando se fala de diagrama, lembra do quê? Certo? Quantificador universal e quantificador existencial. São esses 2. Porém, o que a FGV gosta de cobrar são 2 palavrinhas. Ou equivalência, ou negação. Fiquem atentos. Equivalência é a mesma coisa de ser. Não muda nada. Só a forma de escrever, mas o sentido é o mesmo, tem o mesmo valor. Tipo, todos os policiais são concursados, certo? Quando eu digo assim, todos os policiais são concursados. Quando eu digo isso aqui é a mesma coisa de ser. Quando eu digo assim, a mesma coisa de ser é como se fosse uma equivalência, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa de estar dizendo isso aqui, ó. Qualquer policial
qualquer policial é concursado. É a mesma coisa, está dizendo o que eu disse em cima. E também é a mesma coisa que se Pedro é policial, então ele é concursado. É a mesma coisa. E é a mesma coisa de dizer que se alguém é policial, então ele é concursado. Que é a mesma coisa de dizer que nenhum, aí olha o detalhe, nenhum policial não é concursado. Ei, professor, agora aqui enrolou, né? Quando eu utilizo o quantificador universal com a palavra nenhum, você precisa ficar atento que esse nenhum é a mesma coisa de ser todos não. Todos não. O nenhum já tem um não, certo? Então, como essa frase aqui, todos os policiais são concursados, eu estou afirmando, se eu usar o nenhum, para afirmar esse nenhum, eu tenho que ter que aparecer um outro não, que é para não com não afirmar. Então, nenhum é a mesma coisa que ser todos não, certo? É quando eu digo todos não e aparece um outro não, esse não aqui vai embora. Aí ficou só o todos. É como se fosse um menos com menos, mais. Entendeu? Então, nenhum é a mesma coisa de todos não. Tranquilo? Então, fica atento com isso. Aí, isso aqui é equivalência, tá certo? Equivalência. Equivalência. Equivalência é como se fosse a mesma coisa, tem o mesmo valor, mesma validade. Agora, quando nesses quantificadores cobra-se a negação, e cuidado que às vezes vem assim, ó, qual é a equivalência da negação? Tá pedindo a negação, ok? Quando se pede a negação, você vai ter um cuidado. Olha, eu pedi para lembrar dos quantificadores, né? Quantificador universal e o quantificador existencial, não é assim? Olha o bizu. Quando eu falo de negação e você encontra um quantificador universal, quando você vai negar, você vai usar o quê? Um existencial. E a palavrinha não. Quando eu tenho uma proposição categórica, um quantificador existencial, quando eu for negar, eu vou usar o quê? Um universal. E a palavrinha não. Lembrando, se já estiver negando, eu preciso afirmar. Então, quando eu tenho assim, todos os policiais são concursados e é um quantificador universal, se eu quiser negar, eu vou dizer o quê? Pelo menos um policial, pelo menos um policial. Aí vem o quê? Não é concursado. Quando eu vou negar um quantificador universal, eu nego usando um existencial e a palavrinha não. O existencial. E esse existencial ele vai variar muito de acordo com a questão. Pode vir pelo menos, pode vir alguns, alguma, tanto faz. Só não pode ser o mesmo. Eu não posso negar todos os policiais são concursados com todos os policiais não são concursados. Não pode negar um universal com universal. Tem que ser universal com existencial. E um existencial com universal. Tranquilo? É o que você precisa saber. Então, olha aí na terceira questão e diz assim: a equivalência de. Aí é colocado na questão, certo? Terceira. A equivalência de. Eu vou colocar aqui a frase categórica. Todo guarda é boa praça. Todo guarda é boa praça. Quando eu digo isso, todo guarda é boa praça, você precisa identificar que ele está usando o quantificador universal. Só que ele está pedindo equivalência.
Se ele está pedindo equivalência, não está pedindo negação. Cuidado para não perder uma questão dessa. Se ele está pedindo equivalência, ele está pedindo uma frase do mesmo jeito, só mudando aqui as palavras. Então, qual é a dessas frases aí na alternativa que é do mesmo jeito dessa daqui, só mudando as palavras? Ou seja, não está pedindo para negar com existencial. Então, já retiro dessa questão de ser correta a alternativa D e a alternativa E. Estão fora, porque ele não está pedindo para negar, ele está pedindo só equivalência. Então, nem é a D, nem é a E. Então, vamos a A. Todo boa praça é guarda? Não, não se pode trocar, certo? Não se pode trocar sem negar. Então, não de forma alguma alternativa A. B. Nenhum guarda não é boa praça. Observe quando tem nenhum, já é o quê? Todos não. E aparecer um outro não, menos com menos, mais, some. Aí ficou só tudo. Então, todo guarda é boa praça. A mesma coisa. Então, a alternativa B é a correta, porque ele está dizendo assim, ó. Nenhum guarda não é boa praça. Olha só o que tá aqui na questão, ó. Nenhum guarda não é boa praça. O que foi que eu acabei de dizer? Que esse nenhum é a mesma coisa de ser todos não. Aí olha só. Menos com menos. A mais, sumiu o não. Aí ficou o quê? Todos os guardas, ou todo guarda é boa praça. Certo? Aqui é a mesma coisa de ser todo não, ó. Então ficou o quê? Saindo não, né? Ó, negação da negação afirma. Então ficou o quê? Todo guarda é boa praça. A mesma coisa. Então a alternativa certa, B de bola nessa terceira questão. Na quarta, o que é que a gente encontra aí? Também uma questão de quantificador que eu aposto, né, na caída, né, na existência dessa questão, desse assunto na prova de vocês, né, que é diagramas lógicos, mas agora nessa quarta é pedindo uma negação. Ixi. Quarta questão, a negação. E ele diz assim, ó. Considere a afirmação. Nenhum militar é parlamentar. Nenhum militar é parlamentar. Nenhum militar é parlamentar. Pronto. E o que é que ele está pedindo? Se esta afirmação não é verdadeira, é correto concluir que. Então ele está pedindo para negar. Olhem para cá. Esse quantificador ele é o quê? Um quantificador universal. Esse quantificador é a mesma coisa de ser todo não. É como se eu estivesse lendo assim a questão. Ó. Todo militar não é parlamentar. É como se eu estivesse vendo isso. Só que ele está pedindo para negar. Então, quando eu tenho um quantificador universal e pede para negar, você vai usar o quê? Um existencial e a palavrinha não. Ok? Só que já tem um não. Se já tem um não, o que é que eu tenho que fazer? Retirar. Né? Retiro o não. E usando um quantificador existencial, aí eu tenho que olhar aqui. Eu já posso retirar de fora dessa questão de ser verdadeira, alternativa D, certo? Já está fora, por quê? Porque ele está usando aí um universal. Não se nega um universal com outro universal. Então a D está fora e ficou só entre a A, B, C e E. Vamos a A. Então se eu vou retirar um não, certo? Por quê? Porque ele está pedindo para negar. Se eu for negar, eu vou usar um existencial, certo? Um existencial no começo. Aí teria lá o não. Só que o nenhum já tem o não, ó. Aí vai embora. Então tenho aqui afirmar. Não pode ter o não, tenho que afirmar. Então a A diz assim: algum militar é parlamentar? Pronto, afirmou. Alternativa A é a certa. Olha a B. Algum militar não é parlamentar? Não pode ser, porque tem um não. Tenho que afirmar. Na C, pelo menos um militar não é parlamentar, também tem um não, não pode. E na alternativa E, existem pessoas parlamentares. Não, tem que estar da forma que a frase se encontra. Então, existem, poderia até dizer, existem militares parlamentares, mas pessoas parlamentares não posso dizer assim. Então, a alternativa certa nessa questão é algum militar
é parlamentar. Não pode ter o não. Por que que não pode ter o não? Novamente, porque o nenhum já tem o não. E quando eu vou negar, eu tenho que afirmar. Menos com menos, mais. Vai embora. Então, tenho que afirmar e eu encontro isso aonde? Na alternativa A, que é a correta dessa questão. Quinta. A quinta questão é uma questão do princípio da casa de pombos, ou princípio das gavetas. Vai vir uma questão dessa daí, você precisa ficar atento, viu? Agora, qual é o segredo do princípio da casa de pombo, princípio das gavetas? É você pegar o total e dividir pelos agrupamentos. Sempre faça assim, certo? Pega o total e divide pelos agrupamentos. Como, professor? Como é que eu faço isso aí? Vamos supor que você tem um grupo de 50 pessoas. Questão 5, né? Mas eu vou botar aqui um exemplo que não é a questão, certo? Você tem um grupo de 50 pessoas. Tem um grupo de 50 pessoas. E essas pessoas, elas vão para uma festa. E lá na festa tem 3 portas. 3 portas. Tem a porta a porta B e a porta C. Quais são as possibilidades de acerto? Quais são as verdades que você pode ter através dessa situação? Aí você vai fazer o seguinte: se eu tenho 50 pessoas e essas pessoas vão passar por essas portas, quais são as certezas que eu preciso ter? Eu só divido 50 por 3, que são 3 portas. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para 5, 2. Baixo 0. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 22. Aí você olha para cá, que em cada porta exatamente passaram 16 pessoas em cada. Certo? E qual é a certeza que você precisa ter? É que em pelo menos, aí você sempre nessas questões de princípio das gavetas, princípio da casa de pombo, você vai usar o pelo menos, alguns, né? Pelo menos. Qual é a certeza que eu tenho? Como sobraram 2, aí você faz em partes iguais. Bota uma aqui e uma aqui. Sempre é em partes iguais, viu? Bota uma aqui e uma aqui. Então, qual é a certeza que eu preciso ter? Se eu colocar uma aqui, aqui vai ficar o quê? 17, né? Pelo menos em uma porta passaram 17 pessoas. Isso é o que a questão quer. Em pelo menos uma porta passaram 17 ou mais pessoas. Por que pode ser 17 ou mais pessoas? Porque eu posso muito bem ter pegado essa daqui e botar aqui. Mas você faz o que primeiramente? Bota em quantidades iguais. Aí vê quanto fica. Ó. Passaram 16 em cada. Exatamente. E como sobraram 2, aí eu distribuo. Boto uma aqui, outra aqui. Então ficaram quantos aqui? 17. Então em pelo menos uma porta passaram 17 pessoas. É isso que a questão quer. É isso que a banca coloca para que você desenvolva o seu cálculo. Toda a vida faça isso aqui. Vamos resolver aí essa quarta questão. Quinta questão, que é falando desse princípio. Diz assim, ó. Trabalha em um escritório 11 pessoas graduadas com níveis superiores. Sendo que, no assunto, 3 são advogados. Ó, advogados. 3. Recente caiu uma questão dessa. 3 são advogados na FGV. 2 são contabilistas. Ó, contabilistas. 2 pessoas. Aqui é advogado. E aqui contabilista. 2 pessoas. 2 são administradores. Então, administradores. 2. E 4 são secretários. Então, secretários. 4. Então, anota assim, certo? As possibilidades. Aí, é correto afirmar que sempre essas questões de princípio da casa de ponto, princípio das gavetas, você vai pelas alternativas. Tem que ler uma por uma para saber. E verificar, né? A. Em qualquer grupo de 7 pessoas, há pelo menos um advogado. Vamos ver. Ó, se eu fizer aqui, ó. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Tem um advogado? Tem. Mas se eu fizer assim, ó. 4 mais 3, 7. Tem advogado? Não. Tá fora A. Não dá para provar. B. Em qualquer grupo de 6 pessoas, 6 dessas pessoas, há graduandos de pelo menos 3 áreas. Grupo de 6 tem que ter 3 áreas. Vamos ver.
3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Tem 3 áreas, ok. Mas se eu fizer aqui, ó, 4 mais 3, 7. Passou de 6, né? 7. Tem 3 áreas? Não, só 2, advogado e secretário. Fora também. Na C, em qualquer grupo de 5 pessoas, há pelo menos um administrador. Ora só. 3 mais 2 aqui, 5. E é advogado e contabilista, não tem administrador. Ah, morreu. Alternativa C. D. Em qualquer grupo de 8 pessoas, há pelo menos um secretário. Vamos ver. Fazendo grupo de 8 pessoas. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 4, 11. Pronto. Tem secretário? Tem. Não é grupo de 8? Tem secretário? Tem. Fazendo outro. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Tem secretário? Tem. Tá aqui. Qualquer grupo que você fizer, sempre vai ter um secretário. Ó. 3 mais 4, 7. 7 mais 2, 9. Passou de 8, né? Então é um grupo de 8. Qualquer grupo de 8 que ele diz, né? 9. Tem secretário? Tem. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Mas não é grupo de 8, aí eu tenho que botar pelo menos 8. Aí eu pegando um daqui para fazer os 8. Tem secretário? Tem. Qualquer grupo que você fizer tem um secretário. Alternativa D de dado é a correta. Na E diz assim: em qualquer grupo de 4 pessoas, há pelo menos 2 pessoas com a mesma formação. Ó, grupo de 2, né? Quando você faz, ele diz, há pelo menos 2 pessoas com a mesma formação. Eu tenho que verificar isso aqui, ó. 3, fazendo grupo de 2, tem 2 advogados, ok? Mas quando você vai, quando ele diz há pelo menos, significa dizer, olha o cuidado, viu, dessa questão. Ah, Pedro, e aí, pode ser certo. Quando ele fala pelo menos é diferente de exatamente, tá certo? Aqui não é pelo menos, é exatamente. É exatamente 2. Aqui não é pelo menos, é exatamente 2. Então, não entra de forma alguma dentro desse cálculo aqui. Então, significa dizer que ela só não é certa porque tem exatamente, não pelo menos. Pelo menos é quando ultrapassa. Então, a alternativa certa dessa questão 5, alternativa D de dado. D de dado. Questão 6. É outro tópico. Na questão 6, nós temos um problema relacionado também com o princípio da casa de Pompos. E diz assim, essa questão é recorrente. Recorrente demais. Em uma sala há 81 pessoas. Considere a sentença. Pelo menos K pessoas dessa sala fazem aniversário no mesmo mês. O maior valor de K para qual a sentença dada é sempre verdadeira é. Então, ó, são 81 pessoas. E a partir do momento que ele diz que o K, a quantidade de pessoas que fazem aniversário no mesmo mês, aí imagina, né? Mês, falando de mês em um ano, tem 12 meses. Um ano tem 12 meses. Então, existem 12 meses como possibilidade, né? Para eles completarem ano. Então, 12 meses. Foi o que eu disse que tem que fazer? Dividir. 81 dividido por 12. Quando eu faço 81 dividido por 12, se for um 7 passos, então é um 6. 6 vezes 12 dá 72. 72 para 81, 9. 9 não, desculpa. 72. Tá certo, né? Oxe. Para 81, 9. Fazer o cálculo, 9. Então, se você observar, eu tenho os meses aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, não vou botar todos não. Certo, nós temos que tem 6 em cada. Certo? Certo é que é 6 em cada, até dezembro. Aí depois eu faço o quê? Pego esses 9 que sobram e boto 1 em cada igualmente, certo? 1 em cada igualmente. Então, qual é a certeza que eu tenho? É que em algum mês tem o quê? 7 pessoas completando o ano.
Ou também pode ser em 9 meses, tem 7 pessoas completando o ano, e assim sucessivamente. Então ele diz: o maior valor de K para que a sentença dada é sempre verdadeira é o quê? 7. Alternativa B de bola. Princípio da casa de pontos. Então fica atento nesse tópico que sempre cai nas provas da FGV. Depois que você divide, você pega o resto e coloca por igual, tá certo? Por igual. Próxima questão, questão 7. Vamos ver qual é o tópico aqui da 7, que também está contemplado aí no seu edital, que é uma questão que está trabalhando conjuntos, né? E ele diz assim, olha a dica quando é conjunto, viu? Presta atenção nesses bizu aqui que eu vou fazer. Claro que a gente precisa desenhar os conjuntos, tem que desenhar, mas pode fazer sem desenhar. Ó, a questão 7. E cai problema de 2 conjuntos ou de 3 conjuntos. Diz assim, em um grupo de pessoas, 30 escreve com a mão direita, 30. Depois, 42 escrevem com a esquerda. Com a esquerda, 42 pessoas. Sabe-se que nesse grupo tem ambidestro, que é ambidestro, que escreve com as duas. 10 pessoas não sabem escrever, então, não sabem 10 pessoas. E que 36 pessoas escreve apenas com uma dessas mãos. Então, apenas uma dessas mãos, 36 pessoas. O número de pessoas desse grupo é. Então, estruturando, né? Na lógica a gente faz assim, ó. O grupo de quem escreve com a direita, o grupo de quem escreve com a esquerda, e aqui fica os ambidestros, né? Escreve com as duas. Aí é dito assim, vamos lá. 30 com a direita, 42 com a esquerda, não, são 10. Não, são 10. E ele diz que apenas uma, 36. Quando ele fala apenas uma, é o número que fica aqui, juntando com o número que fica aqui, certo? Não faz parte da interseção. Ele diz que a junção desses dois números aqui é 36. Olha a dica que eu vou dar. Presta atenção nessa dica top. Olha só. Você soma esses dois. Quantos escreve com a mão direita? 30. Quantos escreve com a mão esquerda? 42. Quando eu somo 30 com 42, dá o quê? 72. Certo? Desses 72, 36, ó, dentro desses 72 tem as pessoas que escrevem só com a esquerda, tem as pessoas que escrevem só com a direita, tem as pessoas que escrevem com as duas aqui dentro. Se eu sei que 36 escreve com apenas uma, então eu retiro 36 daqui. 72 retirando 36, vai dar o quê? 36. Certo? E esses 36 justamente são as pessoas ambidestras, ó, que escrevem com as duas, ok? Só que ele está dividindo para quem? Para dois grupos. Se ele está dividindo tanto para o grupo da direita quanto para a esquerda, aí eu divido ele por 2. 36 dividido por 2 dá o quê? 18, porque não são os dois grupos. Dividido para os dois, então, ó, 18 fica aqui. Preste atenção, ó. Soma os dois, retira o do apenas uma. Então, 72 menos 36 dá 36. Só que ele é dividido para dois grupos, 36, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Não são os números que escreve nos dois grupos. Então, 36 dividido por 2 dá o quê? 18, que é o que fica aqui. Aí agora é só fazer o cálculozinho básico. Se 30 escreve com a mão direita e eu já estou tirando 18, então 30 menos 18 dá 12. Da esquerda são 42, mas já tem o 18. 42 retirando 18. Dá o quê? 24. Olha só como 12 mais 24 dá os 36. Só confirmando o cálculo, né? Aí o que é que a questão quer? Então, quantas pessoas tem?
total. Agora é só somar tudo. Vamos somar tudo. 12 mais 18 mais 24 mais os 10 que estão fora. Quando eu somo tudo isso aqui, 30, 54 com 10, 64 pessoas. E eu encontro essas 64 pessoas aonde? Na alternativa C de casa. Questão envolvendo conjuntos, operações com conjuntos. E continuando com essas operações do conjunto, olha só essa daqui. A FGV. Se M é o conjunto que tem os elementos 1, 2 e 3, aí eu já vou anotando, certo? Se M é o conjunto, na questão 8. M é o conjunto que é representado pelos elementos 1, 2 e 3. E diz que N são conjuntos tais que M, U, N. Olha só. Quando eu tenho assim, M, U, N, esse U, ele representa o quê? União. União de dois conjuntos é juntar, certo? Pega os elementos de um, junta com o outro. Se tiver elementos que se repetem, mas eu boto só uma vez, junto, certo? Então ele diz que M unido com N deu 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Quando eu peguei o M, juntei com o N, deu isso aqui. Lembrando que o M já tem 1, 2 e 3, ok? Continuando. E M, aí o Uzinho de cabeça para baixo, certo? Com o N. O que quer dizer esse Uzinho de cabeça para baixo? Isso aqui é chamado de interseção. Essa interseção são os elementos que se repetem, certo? Repetem, são os elementos em comum, ok? São os elementos que se repetem, que está em um e no outro. Ele diz que esse elemento que tem em comum do M com o N é o elemento 3. Ou seja, o 3 é o único que está nos dois. Então, o conjunto N é. Então, ele quer saber o N. Quais são os elementos de N? Aí vamos raciocinar aqui logicamente. Simples. Quando eu uni os dois, deu 1, 2, 3 e 4, sendo que o M é 1, 2 e 3, apareceu um 4 aqui, não foi? Ó? Que não tinha no M. Então esse 4 está no N. E depois ele diz que o elemento que se repete nos dois é o 3. Então se o M tem o 3, o N também tem o 3. Acabou a questão. Então quais são os elementos de N? 3, que é o que se repete nos dois, e o 4 que só apareceu aqui, que não está aqui no M, né? Então os elementos de N é 3 e 4, que está onde na alternativa D de dado? Item FGV, né? Maratonando aqui, pegando essa FGV, destrinchando todo esse edital, foi o tópico da aula de hoje, né? Observe que são tópicos recorrentes e que vai estar na tua prova. Espero ter te ajudado e até o próximo Maratonando.